Era só mais um dia na agenda do presidente. A comitiva já seguia seu curso. As ruas estavam parcialmente bloqueadas. Moradores curiosos se acumulavam nas esquinas com os celulares prontos para registrar aquele momento raro. Lula caminhava devagar, com a tranquilidade de quem já se acostumou com a pressão dos flashes e os apertos de mão incessantes. Um sorriso aqui, um abraço ali. Escutava histórias rápidas de trabalhadores, pegava crianças no colo, posava ao lado de comerciantes. Era um roteiro previsível, planejado para mostrar conexão com o povo. Mas o que ninguém sabia, nem a equipe, nem os repórteres, nem Lula, é que naquele bairro simples, a vida estava prestes a interromper o roteiro. Entre cumprimentos e acenos, ele seguia caminhando como de costume, falando sobre economia, projetos sociais, ouvindo relatos e distribuindo promessas com o tom ameno de quem domina o jogo político. Até que, ao virar uma esquina estreita, algo o fez parar. Não foi uma multidão, não foi um grito, não foi uma autoridade, foi o silêncio. Do outro lado da calçada, à sombra de um muro descascado, havia um homem deitado. Não se mexia muito, apenas tremia. Seu corpo encolhido tentava resistir ao frio cortante daquela manhã. Estava deitado sobre um pedaço de papelão com os pés descalços, a roupa rasgada e suja. Era uma cena comum em qualquer cidade brasileira, mas naquele instante foi como se o tempo tivesse congelado. Lula parou de andar. A equipe seguiu por mais alguns passos, até perceber que ele havia estagnado. Voltaram os olhos para o presidente, sem entender. Ele não dizia nada, apenas olhava fixamente para aquele homem. Era como se algo dentro dele tivesse travado, porque às vezes, por trás do protocolo, da segurança, da fala ensaiada, a vida escancara uma verdade que não cabe em discurso nenhum. E naquele dia, aquele encontro, inesperado, silencioso e humano, mudaria tudo. Se esse começo já te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem histórias que a gente não pode ignorar, e essa é uma delas. Do outro lado da calçada, encostado ao muro cinza de uma casa esquecida, estava Paulo. Seu corpo magro, encolhido, repousava sobre um pedaço de papelão rasgado, sujo e úmido da madrugada. Os pés estavam descalços, rachados pelo frio da rua. As roupas velhas e em farrapos mal conseguiam cobrir os ombros que tremiam com o vento gelado daquela manhã. A cabeça baixa, os olhos fixos no chão, como se olhar para frente já não fizesse mais sentido. Paulo era como tantos outros. Invisível aos olhos do mundo, mais um no meio da pressa, da indiferença. As pessoas passavam por ele todos os dias. Algumas desviavam o olhar, outras apertavam o passo. Ninguém parava, ninguém perguntava. Ele estava ali e, ao mesmo tempo, era como se não estivesse. Até que Lula passou. E diferente dos outros dias, dos outros olhares, daquela vez ele viu. E não apenas com os olhos, viu com a alma. Ali, diante de toda a sua equipe, câmeras e compromissos, algo parou dentro dele, porque por mais experiente que se seja, por mais discursos que se tenha feito, existem momentos que rasgam o roteiro. E Paulo, naquele chão frio, naquele silêncio gritando por socorro, era um desses momentos. Lula parou de andar. Seus olhos, antes distraídos entre o burburinho da feira e os sorrisos calculados, agora estavam fixos naquela cena que muitos ignoravam. Paulo continuava ali, imóvel, tremendo, com o corpo curvado e os olhos perdidos em um ponto qualquer do asfalto. O presidente não disse nada, apenas parou. A sua equipe, sem perceber o que havia acontecido, deu alguns passos à frente, ainda seguindo o cronograma. Mas Lula ficou. Os fotógrafos se entreolharam, confusos. Os assessores tentaram puxá-lo de volta com os olhos, como quem diz, vamos continuar. Mas ele não se mexia. Não havia dúvida em sua expressão. Ele apenas olhava. E o que parecia apenas um instante de atenção se transformou num gesto que ninguém esperava. Sem avisar, Lula desviou do caminho
Atravessou a rua lentamente e foi na direção de Paulo. Sem pressa, sem fala, sem estardalhaço, apenas um homem caminhando na direção de outro homem. Um gesto tão simples, mas que naquele contexto quebrou tudo. Quebrou o protocolo, quebrou o roteiro, quebrou o escudo invisível que muitas figuras públicas constroem entre elas e a realidade. Ele não via ali um morador de rua, um sem-teto, um número de estatística. Naquele instante, ele viu um ser humano, um nome, uma dor, uma história. E foi esse olhar que o fez atravessar a rua, não como presidente, mas como alguém que por um momento escolheu sentir antes de responder. E aquilo ninguém esperava. Lula se aproximou devagar, com passos firmes, mas suaves. A rua, que até então pulsava com vozes, risos e passos apressados, pareceu mergulhar num silêncio estranho. Os olhos curiosos se voltaram para ele. Algumas câmeras ligaram automaticamente, mas naquele momento não era a política que falava. Era algo mais humano, mais instintivo, mais real. Ao chegar diante de Paulo, Lula não hesitou, abaixou-se, dobrou os joelhos com esforço e, sem se importar com o chão sujo, sentou-se ao lado daquele homem. Ninguém entendeu de imediato. O protocolo não previa aquilo, mas ele não se importou. Queria estar no mesmo nível, olho no olho. "Qual o seu nome, companheiro?" perguntou com voz baixa, quase quebrando o ar. Paulo, ainda encolhido, ergueu os olhos devagar, surpreso, desconfiado, como se achasse que era alguma pegadinha da vida. Mas não era, era verdade. E com a voz embargada, respondeu quase num sussurro: "Paulo, senhor." Lula não perguntou sobre política, não quis saber de discursos, nem tentou resolver nada com frases prontas. Ele perguntou sobre vida, sobre história, sobre o que doeu. E foi aí que o gesto, tão simples, tão verdadeiro, começou a emocionar não apenas quem estava ali, mas quem ainda veria tudo através de uma tela. Porque aquele momento não foi planejado, foi necessário. Se esse gesto falou mais alto que qualquer discurso, escreve nos comentários. Isso é humanidade. Às vezes, é nas atitudes mais simples que a verdade aparece. Quero muito saber como isso te tocou. Sentado ali, ao lado do presidente, com as mãos trêmulas escondidas sob o casaco fino e rasgado, Paulo começou a falar. A princípio, hesitante, como quem não está acostumado a ser ouvido. Mas bastaram alguns segundos para que as palavras começassem a escorrer. Não como um desabafo, mas como um fôlego preso há anos. "Eu perdi tudo num incêndio", disse, encarando o chão, como se revivesse cada segundo daquela noite. "Minha casa, meus documentos, minha vida inteira virou cinza. E junto com isso, eu perdi contato com minha família. Nunca mais consegui ligar para ninguém." Lula escutava em silêncio, sem interromper. Os olhos fixos, atentos, respeitosos. Ele não fazia perguntas, apenas ouvia, como quem entende que, às vezes, o maior gesto de ajuda é o silêncio que acolhe. Paulo continuou: "Já faz 3 anos que estou na rua, dormindo em qualquer canto, pedindo o que der." Deu um leve sorriso triste. "Vivendo de restos, sabe? De quase nada." Fez uma pausa, respirou fundo, os olhos marejados, mas mesmo ali, naquele chão frio, ao lado do homem mais poderoso do país, Paulo ainda teve forças para dizer algo que poucos conseguiriam. "Mas eu tô vivo." Olhou rapidamente para Lula. "E ainda sonho, mesmo que bem baixinho." Foi nessa hora que até quem assistia de longe sentiu um aperto no peito. Porque naquele instante, Paulo não era só Paulo. Era o retrato de milhares, de gente que perdeu tudo, menos a esperança, mesmo que ela viva escondida no silêncio de um papelão. Lula permaneceu em silêncio. Ouvia cada palavra como se carregasse o peso delas junto com Paulo. Nenhuma interrupção, nenhuma tentativa de consolar com frases prontas, só escuta, só presença. Porque às vezes, ouvir com o coração é mais poderoso do que qualquer resposta. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Lula se moveu, sem dizer uma só palavra. Tirou lentamente o próprio casaco, aquele que o protegia do frio daquela manhã.
e com um gesto calmo e delicado, colocou sobre os ombros de Paulo. Não foi rápido, não foi performático, não foi ensaiado, foi humano. E naquele momento, todo o barulho da rua sumiu. Os feirantes que olhavam de longe pararam de falar. A equipe de Lula ficou muda. As câmeras baixaram, porque não era uma cena política. Era um gesto que falava por si só. Ali, sentado no chão, com os olhos ainda vermelhos, Paulo olhou para o casaco, depois para Lula. Não disse nada, nem precisava. E ao redor ninguém segurou as lágrimas. Não por pena, mas por reconhecer, naquele gesto simples, uma verdade profunda. Quando a dor é real, a resposta mais bonita é a compaixão. Lula permaneceu por mais alguns segundos ali, sentado ao lado de Paulo, como se o tempo tivesse deixado de importar. O casaco ainda repousava nos ombros daquele homem marcado pela rua, e o silêncio entre eles carregava um peso que nenhuma multidão conseguiria ignorar. Era o silêncio de quem viu, de quem ouviu, de quem sentiu. Então, antes de se levantar, Lula olhou diretamente nos olhos de Paulo. Um olhar firme, mas cheio de respeito, sem piedade, sem superioridade. Era de igual para igual. E foi nesse momento que ele disse, com a voz baixa, porém carregada de convicção: "Você não precisa de esmola. Você precisa de oportunidade. Vamos dar um jeito nisso." A frase caiu como uma luz no meio da escuridão. Paulo arregalou os olhos, confuso, quase sem reação. A boca entreaberta como quem quer responder, mas não sabe o que dizer. Ele procurava sinais de ironia, de encenação, mas não havia. Era real. Por um instante, parecia que ninguém mais existia ali, só os dois. E mesmo sem entender como ou quando, Paulo sabia, a partir daquele momento, algo estava mudando. Porque havia alguém olhando para ele, não com pena, mas com promessa. Naquela mesma tarde, longe das câmeras e dos olhares curiosos da manhã, Paulo foi levado até um abrigo. Não foi um favor, não foi caridade, foi um passo. O primeiro depois de anos parado no mesmo lugar. Ao chegar, foi recebido com respeito. Ganhou roupas limpas, um banho quente, alimentação digna e, pela primeira vez em muito tempo, um colchão de verdade. Ali, entre uma conversa com o assistente social e um exame médico, Paulo começou a se lembrar de algo que havia esquecido. Como é ser tratado como gente? Nos dias que seguiram, vieram os documentos refeitos, RG, CPF, cadastro. Tudo o que parecia impossível já estava de volta nas mãos. E mais do que isso, uma vaga surgiu em um programa social voltado à reinserção de pessoas em situação de rua. Era pouco para quem vê de fora, mas para Paulo era tudo. Não era apenas um abrigo, era um recomeço. Não era só um emprego, era uma chance. E ele, que até dias atrás se encolhia sobre um papelão tentando sobreviver ao frio, agora caminhava com passos tímidos, mas firmes. Porque finalmente alguém tinha lhe devolvido aquilo que o mundo parecia ter esquecido: a oportunidade de recomeçar. Se você acredita que o que mudou a vida do Paulo não foi sorte, foi um olhar de verdade, comenta aqui. Todo mundo merece uma chance. Sua palavra pode inspirar outras. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Sem que ninguém percebesse, um morador da região, emocionado com a cena que testemunhava, gravou tudo com o celular. O vídeo era curto, tremido, sem cortes, sem edição, mas também sem filtros, e por isso verdadeiro demais para ser ignorado. A imagem mostrava Lula sentado no chão, entregando o casaco, ouvindo a história de Paulo em silêncio. A voz embargada, o olhar firme, o gesto simples. Não havia discurso, não havia plateia. Apenas um encontro entre dois mundos, um gesto que atravessou todas as barreiras. Horas depois, o vídeo já havia tomado conta das redes sociais. Se espalhou como um sopro de esperança no meio de tantas notícias duras. Não viralizou por ser político, viralizou por ser humano. Milhões assistiram, milhões comentaram, milhões se emocionaram.
Nos comentários as frases eram todas diferentes, mas a essência era a mesma. Isso é humanidade de verdade. Lula foi gente como a gente. A esperança ainda vive em gestos simples. E naquele dia, em meio ao caos do mundo, um gesto de empatia virou símbolo, porque a câmera captou algo raro. Não o poder em si, mas o poder de tocar alguém. Paulo deixou de ser apenas mais um rosto esquecido nas ruas. Não era mais o homem encolhido no papelão, ignorado por multidões. Agora, era o homem que o Brasil inteiro conheceu. Não por pena, não por caridade, mas porque sua história finalmente foi ouvida. Sua dor teve nome, sua esperança teve voz, e seu recomeço, enfim, teve começo. E Lula? Lula seguiu sua caminhada, como faz todos os dias. Mas talvez, naquele dia, tenha levado consigo algo maior do que qualquer proposta ou palanque. Talvez tenha entendido ou lembrado que por trás das estatísticas frias, há vidas esperando por um olhar, um gesto, uma chance. Porque às vezes não é sobre mudar o mundo inteiro, é sobre mudar o mundo de alguém. E quando isso acontece com o coração, não é política, é história. Se essa história te emocionou, deixa seu like, comenta "Isso é dignidade" e se inscreve no canal para continuar com a gente. Tem histórias que não podem ser ignoradas, e essa é uma delas. E se você acha que já viu tudo, espera só até descobrir quem foi a próxima pessoa a surpreender o Brasil inteiro com um gesto inesperado. Você não vai acreditar.